Gabriela, eu já estava introduzindo aqui a nossa live. Hoje o tema é timidez. Vamos passear pelo tema da timidez da normal a um nível mais patológico, né? O transtorno de ansiedade social. Você me ouve, Gabriela? Eu ouço sim. Tu tá me ouvindo bem também, Ciro? Tô, sua imagem parou e voltou agora. Vixe. Então, se minha internet der alguma travada, você me avisa, que eu tenho que Ela está reiniciá-la. travando só a imagem, o áudio está bom, pelo menos para mim. Bom. Tá. Gabriela, eu vou me apresentar e você se apresenta. Quem não me conhece, eu sou Ciro Memória, trabalho com terapia cognitivo-comportamental já há 15 anos, atendo individual e casal. Ah, e gosto muito de neurociências, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E queria que você falasse um pouquinho de você, Gabriela. Já passei o seu Instagram para a turma seguir. Entendeu? Eu queria que você se apresentasse e, se possível, já entra no tema, que é um tema muito rico de assuntos e a gente vai precisar usar o nosso tempo o máximo possível. Já informei que a live vai ficar gravada no canal Psicointeligência e, se houver tempo no final, nós tiramos dúvidas ao vivo. Nós temos algumas perguntas que já foram feitas, né? E Sim. vamos tentar dar conta delas. Vamos lá, Ótimo. doutora. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Ciro. De verdade, eu estou muito feliz por estar aqui contigo, dividindo esse espaço. Eu sou a Gabriela, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica também. Trabalho com a terapia cognitiva comportamental e a neuroavaliação. E hoje a gente está aqui para falar sobre timidez, né? E como o Ciro disse, até que ponto a gente pode considerar a timidez algo normal dentro do dia a dia, da nossa rotina, e quando ela se torna um pouco patológica, né? E de fato a timidez ela é uma resposta da situação que a gente está vivendo, né? A gente encontra a resposta de timidez desde a infância, né? A gente percebe que as crianças já têm alguns sinais, né? Aquele sorrisinho mais tímido, às vezes não encaram muito de frente quando a gente fala com elas. Acho que já todo mundo já conviveu com alguma criança assim. Então, desde muito novo, a gente tem essa resposta de timidez frente a contatos sociais, né? E quando a gente vai crescendo, esse contato social, ele também evolui de alguma forma, ele fica mais elaborado, né? E a timidez também. E a timidez, de fato, é algo natural da gente, né? A gente estava até estudando hoje e eu encontrei que pode ser um estado ou um traço de personalidade. O estado é correlacionado a uma situação e o traço é quando é algo mais voltado para a personalidade. Você quer falar alguma coisa? Ah, Pois é, a diferença do remédio para o veneno é só a dose, né? A timidez é do mesmo jeito, né? Sim. Ter pouca timidez não faz mal a ninguém. O complicado é quando essa timidez, o sujeito, ele tem uma preocupação excessiva com o julgamento social, né? Com como as pessoas vão julgá-lo, e quando essa preocupação vira uma obsessão, ou seja, são pensamentos que o perturbam e transtornam sua vida, aí sim se fala em uma timidez patológica, ou mais comumente chamada de transtorno de ansiedade social. Né? Se o sujeito, se há um transtorno na vida dele e aquilo o prejudica, podemos chamar de transtorno. Ah, é uma característica muito comum, eu acho que todo mundo aqui convive com alguém que é tímido. Existe uma diferença entre o tímido e o introvertido. Né? O introvertido é aquele sujeito que não está muito aberto a novas experiências. E o extrovertido é aquele sujeito que está aberto a novas experiências. De maneira alguma, a gente tem que pensar que o introvertido não vai ter boas ideias. Muitas vezes o introvertido, por ser observador e ser muito analítico, ele tem excelentes ideias. Mas existe tímidos introvertidos e existe tímidos extrovertidos. Mas ele continua tendo a timidez, essa preocupação exagerada com a avaliação social. Né? Então, hoje nós vamos passear por uma pergunta que você recebeu, que é a origem da timidez e por que algumas pessoas especificamente acordam em mim essa preocupação. Vamos lá, doutora. Como você disse, né? A dose é o que muda do transtorno para a normalidade, né? A gente que trabalha muito na psicologia com o quantitativo também, né? Quanto aquele sintoma, aquele comportamento, ele pode ser dentro de uma normalidade ou prejudica a vida normal do sujeito, né? E de fato a ansiedade,
A ansiedade social ela está muito relacionada com a timidez. Quando a gente encontra um paciente ou um cliente com um traço de ansiedade social, a gente percebe muito que é uma pessoa mais tímida, mais introvertida, mais recuada. Mas como você disse, nem todo introvertido é tímido, Hum, né? Isso pode modificar dentro da forma que ele se apresenta nos contatos sociais dele. E aí é muito interessante a gente perceber o quanto quantitativamente a timidez pode ser classificada como algo natural, normal, uma habilidade social que pontualmente, né, a gente fica tímido no momento. hum, E até que ponto isso atrapalha a vida rotineira da pessoa, o contato social, o trabalho, porque também as pessoas ficam muito tímidas ou hum. travadas dentro de um momento que ela é avaliada, né? Principalmente no campo de trabalho. Normalmente, na clínica, você já deve ter pego muitos casos, a ansiedade social está muito associada à ansiedade de desempenho, ou seja, quando o sujeito fica tenso ou muito preocupado em como vai ser o desempenho dele, como ele vai ser avaliado. Existe timidez sem ansiedade de desempenho, mas o mais comum é que essas duas características andem juntas. Né? Existem casos de pessoas introvertidas, mais na delas, que não são tímidas, mas são, por exemplo, desconfiadas. São pessoas que desconfiam ou não confiam nos outros. Né? Então, não existe uma preocupação exagerada com o julgamento alheio, mas existe uma desconfiança. Né? Então, teve uma pesquisa feita a nível mundial que pediu num experimento que as pessoas passassem 7 dias tentando ser o mais extrovertidas possível, falar mais, rir mais e se vigiar menos, né, ser mais expansiva. E dentre esse grupo que fez o estudo, existiam extrovertidos e introvertidos. A ideia desse estudo é responder a uma dúvida. Pessoas mais introvertidas, mais na sua, se forçarem uma postura externa, ou seja, uma mudança comportamental pura, né, de vestir esse personagem de um extrovertido, será que isso vai trazer a alegria e a felicidade que os extrovertidos dizem sentir? E o resultado é que os extrovertidos disseram que se sentiram muito bem, muito autênticos, sentiram boas emoções, e os introvertidos falaram de um cansaço e até de emoções negativas. Né? Então, o tratamento da timidez, ele não deve, em hipótese nenhuma, ser puramente mudança de comportamento. A questão do tímido não é, ó, cara, seja mais extrovertido, não tenha medo de Uhum. gente e pronto, uma hora vai pegar. Não é assim, o hábito, a timidez não é um hábito. Ela é uma característica de personalidade que existe um porquê dela existir. Né? Nós vamos Uhum. falar hoje um pouco do porquê, mas os experimentos mostram que o tratamento deve ser na linha cognitiva e comportamental. Senão o Com certeza. resultado não é muito garantido. Né? E algumas pesquisas a nível mundial demonstram, isso são as pesquisas, que em países mais extrovertidos as pessoas se dizem mais felizes. Claro que o conceito de felicidade é 100% subjetivo. Então, assim, o introspectivo não pode ser feliz? Pode, é só um dado de uma pesquisa, que uma pessoa extrovertida está mais ligada a estar satisfeita com a vida dela. Talvez porque o introvertido ele é mais analítico, então ele analisa muito tudo. E o que nós percebemos na prática é que pessoas que pensam muito e analisam muito tendem a não ficar satisfeita por muito tempo. Né? Então Sim. talvez esteja aí a relação. E já entrando na questão da origem, teve um estudo no King's College, uma universidade de Londres, que apontou que 30% da timidez teria um fator genético de 30%, e os outros 70% da timidez seria o que cerca o sujeito, ou seja, a cultura e as experiências que ele teve, a história de vida dele. Né? Sim. E esse estudo da genética foi desenvolvido junto com gêmeos. Pegaram gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, e gêmeos não idênticos, que têm DNAs diferentes. E pegaram também gêmeos separados, ou seja, pessoas que foram separadas no nascimento e criadas por famílias e contextos diferentes.
e aí chegou-se a esse número de 30%. Né? Culturalmente, no Ocidente é mais comum uma valorização do extrovertido. Né? Então, nos Estados Unidos, no Brasil, uma pessoa extrovertida, com um sorriso, com toque, é algo comum. Em alguns países da África e na Ásia, principalmente, olhar olho a olho na pessoa, ou ser extrovertido, é até um sinal de desrespeito, ou de invasão, ou de ameaça. Né? Então, a cultura, ela vai favorecer ou não você ser mais extrovertido ou não, mais tímido ou não. Né? Então, eu vou deixar para depois para falar sobre essa parte da construção da timidez durante a vida, e queria lhe ouvir um pouco. Grandes líderes são introvertidos, né? Porque são as pessoas mais pensadoras e reflexivas, então não é o certo e nem errado, né? Como bem o Ciro disse, mas é a forma de vivência, enfim. E é muito interessante porque tem um psicólogo que fez um TED, que é o Brian Little, que ele fala muito de personalidade. E ele fala o quanto ele é introvertido, mas ele precisa se posicionar na faculdade que ele dá aula de forma extrovertida. Porque ele fala assim, os meus alunos 8 horas da manhã não aguentariam uma aula monótona. Então eu preciso colocar esse quase que um personagem para dar aula, uma aula legal, e isso me faz bem. Mas ele fala que logo depois que ele acaba a aula é aquele momento de que ele dá uma pausa e retorna, né, para a energia dele dar uma baixada, porque ele fica muito cansado, ele disse. Então, de fato, a gente tem momentos de extroversão e introversão, mas normalmente a gente se identifica com um a mais, né? Mas dependendo da situação, a gente consegue trabalhar. E, enfim, a timidez, dentro desse mesmo artigo que você me mandou, que estava falando ainda agora, ele fala também, né, sobre os introvertidos não tímidos, que são as pessoas que conseguem ter uma habilidade social muito boa, mas são pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, que gostam de ter momentos mais sozinhos. E também, então, a personalidade ela é algo muito dinâmica, né? Muito individual. Então, normalmente as pessoas mais tímidas são mais introvertidas, mas nem sempre é a regra, né? Mas quando a gente fala de transtornos de ansiedade social, normalmente a gente vê muito ligado à timidez. Né? E essa timidez ela toma uma proporção gigantesca cognitivamente falando, né? Ela cria pensamentos e crenças que, de fato, a pessoa considera que esse momento social, esse contato social, tende a ser um lugar perigoso de vulnerabilidade, né? E ele se torna uma pessoa mais tímida. Só que se você for pensar por um lado, quanto menos quanto menos eu me exponho, menos habilidade social eu tenho. Quanto menos habilidade social eu tenho, menos eu vou querer me expor, né? Então acaba sendo um ciclo de autogerado. A nível cerebral, Gabriela, vamos fazer uma metáfora para ficar mais fácil de entender. O cérebro ele processa uma reação e esse processo ele como é que eu posso dizer? Ele pode ser inibido ou não pelo sujeito. Então, essa parte de trás da testa, o pré-frontal, entre outras funções, a função dele é um controle inibitório. Ou seja, é como se fosse uma linha de produção da indústria e que no final dessa linha de produção do produto existe um setor de qualidade que diz está ok ou não está ok. O tímido, ele desenvolve um padrão de muita atividade no pré-frontal, ou seja, tudo que ele vai falar e fazer, esse setor de qualidade analisa muito antes de soltar. Então, ele não é expansivo. O treino de expansividade é uma estratégia da TCC e de outras terapias, é exatamente fazer o sujeito se comportar, às vezes, mais rápido do que o juiz. Ou seja, o pré-frontal não vai conseguir uma fiscalização tão exagerada em cima daquele comportamento. E não é que o sujeito vai cometer um gafe ou errar, porque a inteligência ela é feita antes do pré-frontal julgar se está autorizado ou não. Então, como você falou, a habilidade social ela seria uma proteção das mesmas sensibilidades do sujeito, só que ativa. E a timidez seria uma proteção que a gente considera passiva. Deixa eu entrar um pouquinho nesse ativo e passivo para não perder o raciocínio.
Todos nós somos vulneráveis em algumas situações, ou seja, nós temos vulnerabilidades emocionais que eu vou chamar carinhosamente de sensibilidades, ou seja, são áreas na vida que eu não nasci, mas eu me tornei mais sensível. Da onde vem essa sensibilidade? Não cabe agora a gente analisar. Mas vamos imaginar que eu sou muito sensível à rejeição, que eu sou muito sensível à crítica, ao mau julgamento, à desaprovação, a ser inadequado, a ser injustiçado, a ser criticado, a ser inferior. Todas essas sensibilidades, que hoje existe uma listazinha dessas sensibilidades, elas vão gerar no sujeito o instinto de se proteger delas. E como são áreas que doem muito, esse sujeito vai desenvolver características de proteção exageradas. Ou seja, se a dor é exagerada, a característica de proteção deve ser exagerada também. Então, a timidez exagerada, ela só existe para proteger, entre aspas, porque não necessariamente protege, o sujeito de ter suas sensibilidades atingidas. Ou seja, para não ser rejeitado ou criticado ou mal julgado, eu vou ficar na minha, tímido, porque eu ficando assim na passiva, eu não me exponho e não dou chance da minha sensibilidade serem ameaçadas ou atingidas. Só que para me proteger desses pontos sensíveis, que é normal o ser humano querer ser amado, não querer ser rejeitado, é da nossa natureza. Mas eu posso me proteger de forma passiva ou ativa. Passiva, eu não enfrento a situação que ameaça minhas sensibilidades, por exemplo. Eu não vou dar uma aula, não vou falar em público, não vou participar de uma live. Ou seja, eu evito a situação para me proteger. O ativo é aquele que tem o receio, mas ele enfrenta fazendo o máximo para dar tudo certo. Então, normalmente, o ativo ele tem um nível de estresse mais alto, mas costuma ter mais resultados na vida profissional e pessoal. Né? Por exemplo, eu posso estar aqui depois de ter estudado a tarde toda sobre timidez, treinado para dar uma live legal, com conteúdo. Isso seria um ansioso ativo. Eu tenho as mesmas sensibilidades de um tímido passivo que está escondido, mas eu prefiro me proteger da rejeição e da crítica desenvolvendo a habilidade. Então, existem duas maneiras de se proteger. Evitando, que aí o custo é altíssimo, você paga um preço altíssimo, ou desenvolvendo a habilidade social para lhe proteger desses resultados. Como você bem disse, quanto mais eu pratico, mais se reduz a chance de um mau resultado. Agora, quando a gente fala de julgamento alheio, você pode fazer tudo certo e ser mal julgado. Então, é um desafio muito tópico e muito difícil de você ter controle do resultado. Né? Então, eu vou depois falar sobre as distorções e o comportamento, porque tem uma frase que eu falo que as pessoas, a princípio, não entendem bem. Por exemplo, estou falando de mim agora, eu tenho timidez, mas não sou tímido. Ok? Então eu vou explicar melhor isso, porque muita gente aqui pode se identificar com isso. Que eu posso ter uma coisa e não ser a coisa. Né? Na minha próxima fala eu vou entrar nesse assunto. Sim, muito bom. E é muito interessante, né? Porque a forma que a gente é ativo ou não, de alguma forma, isso pode causar um mal-estar lá na frente. Né? Toda esquiva, toda evitação, toda fuga, ela normalmente começa por aí, né? Querendo evitar algo que eu acho que pode ser potencialmente me deixar vulnerável naquela situação. Então, é muito interessante a gente perceber isso. E principalmente na clínica a gente vê muito isso, né, Cirano? A gente vê o quanto isso pode, na verdade, ser relacionado até a outros sintomas, né? A ansiedade acaba sendo muito potencializada, principalmente, como você disse, né? Esse ansioso ativo é muito bem quisto pelo mercado de trabalho, né? Porque ele está sempre buscando os melhores resultados e se esforçando cada vez mais. Mas o que está por trás disso a gente precisa de fato trabalhar algumas vezes. E o ansioso, e o tímido também pode ser esse ansioso ativo. Quando a gente se depara com um caso de estresse patológico, né, alguém que quebrou de alguma forma com uma crise depressiva reativa, ou uma doença psicossomática, uma crise de pânico, normalmente, quando você analisa as sensibilidades e as proteções desse sujeito, tem lá autocobrança excessiva, perfeccionismo, centralização, dificuldade em dizer não, ou seja, tem uma série de características na personalidade dele
que tornam a personalidade dele pesada, tóxica para o organismo. Né? E uma hora tem um extra na vida, por exemplo, uma quarentena foi um extra, sei lá, uma crise no relacionamento, um filho internado, e o sujeito quebra. Não por aquele momento final, mas pelo acúmulo. Então, o ansioso ativo, ele produz muito, a indústria e o comércio adora o ansioso ativo, mas não tem ideia que mesmo jovem ele vai quebrar. E, sinceramente, as empresas e os clientes não estão preocupados com a sua qualidade de vida, eles querem saber se você se cobra muito, não precisa de supervisão. Então, o time do ativo, ele tem um nível de sobrecarga muito alto. Ele não é aquela pessoa levezinha que funciona numa nice, numa boa. Entendeu? Então, essa vigilância exagerada desgasta muito o cérebro. Tá? A pessoa ficar o tempo todo vigiando e tentando adivinhar o que os outros pensam é extremamente desgastante. Você estava falando de um caso de expansividade. Eu, quando dou aula de forma expansiva, um dos intuitos é minar logo minha ansiedade interna de desempenho e gerar nos meus alunos um efeito espelhamento de deixá-los à vontade. Porque se o professor está à vontade, os alunos acabam copiando isso por contaminação, né, por espelhamento neuronal. Assim como eu bocejar contamina, eu chorar contamina, eu estar também extrovertido contamina. Por isso nós gostamos de pessoas extrovertidas, porque nos deixam à vontade. E pessoas sérias e introvertidas nos trazem mais seriedade. No Brasil é um país muito alegre, muito impulsivo, então nós gostamos da extroversão. Então, ser expansivo até pouco tempo falava-se sobre economia de energia, né? Então, se eu der uma aula expansivo, eu não vou me estressar tanto. E o que as últimas pesquisas de 2008 para cá descobriram é que o expansivo ele tem a mesma chance de quebrar de um tímido, de um analítico. Porque o expansivo ele não deixa de se estressar. O expansivo simplesmente desativa os alarmes do cansaço. Então, se eu der 3 aulas expansivas, eu vou ter o mesmo efeito danoso no meu corpo do que um tímido que passou 3 aulas se vigiando sobre o que vai falar. Então, isso é um mito. E Então, quando a assim, gente fala... Pode falar. Perdão. Pode falar. E quando a gente fala do introvertido e extrovertido, tem muito a ver também esse mercado de trabalho, porque hoje a gente vê o quanto... Porque o introvertido precisa desse momento dele com ele mesmo, ele trabalha de uma forma mais calma, sem muitos elementos, sem muitas coisas acontecendo do lado dele. O extrovertido tem mais facilidade para isso, né? Então, como é que as empresas também enxergam isso, né? Como é que elas estão colocando isso para essas pessoas diferentes, que às vezes precisam de lugares diferentes, né, de trabalho. Verdade, mas isso já era antecipado por Darwin. Darwin, há muito tempo atrás, já dizia que os ansiosos iam dominar o mercado. Dominamos, eu falo por mim porque eu não conheço um ansioso que não busque melhoras, que não busque, mas existem cargos e funções que é melhor não ansioso. Eu vou explicar agora, Gabriela, quem conhece meu trabalho, eu vou explicar um pouquinho da parte da percepção do tímido para a gente imaginar o que acontece dentro da cabeça de um tímido. Eu falo a partir de uma experiência própria. Né? Eu fui já muito tímido, hoje eu tenho timidez, mas não me considero tímido. Né? Mas ainda existe o automático da timidez. Para mim, o ser humano, quando reage à vida, a uma situação, ele tem um primeiro momento de reação que é automático e um segundo momento que é a decisão final e a atitude dele. Então, o cérebro processa as situações do ambiente e esse processamento, ele segue alguns sistemas. E esse processamento gera como fruto uma percepção imediata, ou seja, um pensamento automático, um pensamento que vem na hora. Isso faz parte da ideia do modelo cognitivo das TCCs, que é um tipo de terapia. Então, esse pensamento que eu tenho sobre o mundo, se eu acreditar na subjetividade, eu não posso acreditar que minha percepção do mundo sempre condiz com a realidade. Isso seria negar completamente a subjetividade humana. Então, como eu sei que eu estou distorcendo?
A questão é a seguinte, várias coisas interferem na minha forma de ver a vida. Uma delas é o que eu acredito sobre mim, como eu vejo as pessoas, como eu vejo a vida, como eu vejo o futuro. Minhas memórias influenciam minha percepção, minhas sensibilidades influenciam de uma maneira que eu fique mais pessimista, mais negativista, quando ameaça algum daqueles pontos que eu relatei de sensibilidade, né, de rejeição, de erro, de a evolução, não é o caso da gente entrar hoje, princípios evolutivos, o humor, ele afeta diretamente. Você vê uma pessoa que está no estado de humor deprimido, ela normalmente fica introspectiva. E se ela está no outro polo da hipomania, de uma maior euforia, ela está muito extrovertida. Então o humor tem uma relação direta com esse personagem. Se é um personagem mais extrovertido ou mais introvertido. É difícil você ver um hipomaníaco, ou seja, um bipolar numa fase de muita energia, tímido. Normalmente ele tem uma energia interna para fazer muita coisa. E ele perde muito o medo. Né? O pré-frontal perde um pouco de atividade e ele fica um pouco mais destemido na fase de hipomania. Enquanto na depressão você fica mais precavido, né? Que é bem clássico. Então, essa nossa percepção do mundo no tímido, o que ele acredita sobre as pessoas não é sempre coisa boa. Ele imagina que as pessoas podem sacaneá-lo, que tem sempre agido por interesse próprio, que as pessoas em algum momento vão decepcioná-lo. Então, isso faz com que a necessidade de se proteger aumente muito. Né? Mas, nesse automático tem o primeiro pensamento, a emoção, a vontade do momento e a lógica do momento. Então, toda timidez tem lógica. Toda timidez é bem justificável. Mas não é porque uma coisa tem justificativa que ela é verdadeira. Certo? Então, as principais distorções da realidade na timidez, por mais que seja muito difícil do sujeito, na hora, admitir que pode estar distorcendo sua percepção, é o negativismo, ver o lado negativo, prever de forma negativa, pensar no pior. A leitura mental é tentar adivinhar o que o outro está pensando. Normalmente essa distorção acontece junto com a personalização, que é uma distorção extremamente típica da ansiedade social, que é o achar que se estão rindo ali podem ser de mim, né, pode ser de mim, é uma vida mais autocentrada, mais egocêntrica, de achar que as pessoas estão mais preocupadas com a minha vida do que realmente estão. Né? Então o time dele tem essa sensação de que ele pode ser pauta da vida de alguém. E na verdade as pessoas estão tocando sua vida e pouco se lixando para a nossa vida. Entendeu? E muitos preferem ficar no anonimato ou nos bastidores porque eles imaginam que quem se destaca vai ser mais criticado. Isso não é totalmente uma mentira, mas as vantagens compensam o preço. Então, a minha primeiro impacto é tímido. Por exemplo, eu vou falar de mim. Se você me convidar para uma entrevista, imediatamente minha cabeça vai ficar desconfortável e vou criar uma justificativa de não ir. Mas eu tenho a opção, livre-arbítrio, de agir por impulso e ceder a esse pedido interno, tímido, e aí eu vou ser tímido, ou eu posso me comprometer e gerenciar minha reação para ter atitudes pré-determinadas de enfrentamento e questionar e não alimentar o automático tímido. Pode parecer um pouco complexo, mas é só para a gente entender que ter timidez não é uma opção. Então, eu tenho preguiça, mas sou esforçado. Eu tenho medo, mas sou corajoso. Eu tenho dúvida, mas sou decidido. O que os tímidos têm que pensar é que a mudança, a timidez é como uma bola de aço blindada. Se você tentar bater nela com argumentos, racionalizando, quer dizer, aqueles conselhos de amigo, você não precisa disso, você é ótimo, né? Olha as evidências, você é muito bom. A timidez, quando ela se cronifica, não adianta muito papo. Né? Ela sendo uma bola de aço blindada, o que você tem que fazer é tirar a comida que alimenta esses padrões tímidos. E a comida, tanto é você acreditar fielmente nos pensamentos da timidez, é você dar atenção a eles, é você cumprir a atitude que a timidez pede. Então, tudo isso reforça, alimenta o padrão de timidez. Então, talvez eu nunca pare de ter automáticos tímidos,
Mas isso não me influencia, porque eu já vivo independente disso, entendeu? Eu estou falando de mim para não falar de outra pessoa. Mas se você vê alguém mais extrovertido dando uma palestra, dando uma aula, você vai dizer, ele não é tímido. Isso é Uhum. charminho. Então, eu sou um exemplo de um tímido extrovertido. Ok? Mas ninguém acredita que você é tímido por ligar o tímido sempre à passividade e à introspecção. Então, quando eu digo que é possível viver muito bem com visitas da timidez, mas não sendo tímido, é porque eu vejo muita gente vivendo bem assim. Então, o Uhum. tímido ele não precisa esperar essa cura interna, quer dizer, esse desejo interno pela exposição, esse fim do medo. Ele simplesmente deve definir os propósitos dele, os valores dele, os projetos de vida dele e ir para cima. A timidez vai ser um pedido interno que ele pode se preparar terapeuticamente para questionar. Né? Então, é possível ter timidez e não ser tímido. Uhum. Eu sou o que eu faço. Assassino é quem mata, não é quem pensa em matar. Então, eu posso ter um automático de assassino. Se eu não mato, eu não sou assassino. Eu sou o que eu faço. Então, quando eu falo que eu sou o que eu faço, é a atitude quem define quem eu sou. O meu interno, ele vai pedir, mas eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Né? Então você deve não só mudar de atitude, mas também aprender a identificar, desqualificar e questionar esses pensamentos, essas crenças que senão vai ficar uma guerra interna que uma hora explode, É entendeu? verdade. Então eu queria explicar essa sequência para explicar essa frase que é tão difícil de entender, de ter timidez e não ser tímido, ter Isso. preguiça e ser esforçado, né? Mas esse é o começo. E as pessoas estão demorando muito a mudar de vida, esperando que a mudança venha de dentro para fora e que esse interno e a atitude entrem numa harmonia e a mudança aconteça de forma espontânea, naturalmente. Então, essa é uma Uhum. visão bem utópica, bem sonhadora, e na realidade, muita gente que você admira pela expansividade está nesse momento numa luta tremenda contra o seu interno, ou seja, contra seus padrões automáticos de timidez. Pronto, doutora, já falei demais, mas faz parte do meu tratamento. Queria lhe ouvir. Ah, muito bom. Ela, né, faz um pouco de diferença. E, e que bom, né, ter toda essa explicação, enfim. E assim, a teoria da TCC, ela fala muito sobre um perfil muito parecido com esse funcionamento mais tímido, vamos dizer assim, né? Que é mais relacionado a essa vivência dos perfis sociotrópicos. A pessoa que entende que Voltou. Pronto. Voltou agora. Às É, vezes e o assim, 4G tá melhor do que o Wi-Fi, viu, Gabriela? O meu 4G é tá mesmo, melhor. né? Eu vou já tentar mudar. Eu acho que se eu travar de novo, eu mudo, pode ser? Tá, vamos tentar. É, e Para aí mim esse está perfil. ótimo, o áudio está muito bom. Pronto. Então, enfim, coisas de home office, né? E Acontece. de fato, esse perfil sociotrópico ele é muito ligado a esse perfil mais tímido, né? Quando eu vou entrar em contato com a minha rede social, ou com pessoas, ou com um lugar novo, ou me expor dentro do meu trabalho, do lugar onde eu tô, eu tendo a ter essa organização de pensamento, de comportamento de uma forma considerada mais tímida, né? Então, esse perfil sociotrópico, ele é muito parecido com o perfil que a gente vê normalmente nessas pessoas mais ansiosas ou que são mais tímidas. Enfim, então num sofrimento a partir desse perfil mais tímido. O que você acha, Ciro? Você concorda? Cortou O um que você pouquinho no conta? final, Gabriela, eu não escutei a tua última frase. Na parte profissional, o perfil É, sócio cortou. sociotrópico. O perfil sociotrópico normalmente ele é mais ligado a esse perfil mais tímido, né, de enfrentamento. Dentro Uhum. do trabalho, dentro da exposição social, de lugares novos. Essas pessoas que têm esse tipo de perfil normalmente apresentam essa característica de Uhum. timidez, né, e que às vezes podem chegar a atrapalhar, pode chegar a ter um transtorno de ansiedade social, enfim, entre outras coisas. Normalmente, pelo fato da nossa cultura
ser uma cultura capitalista, nós somos desde jovens levados a nos comprometer, ou seja, não ceder ao impulso na linha produtiva, ou seja, nós não podemos, indispostos, não ir para a aula. Então, desde novos, ir para a aula, que é a produção de uma criança, ela não é negociável, ela é um compromisso, ou seja, um impulso, o pedido interno, o automático cerebral, ele não vai ter muito vez, ele não vai ter muita influência. E isso vai se perdurando para a faculdade, ou para um curso técnico, ou para o trabalho, né? Uhum. Então, no trabalho, nós costumamos tentar ser melhor. Ou seja, tentamos ser mais maduros, tentamos ser mais corajosos e temos uma ideia ingrata e bem não inteligente, para ser educado, de querer relaxar na vida pessoal, entendeu? Tipo assim, na vida pessoal eu posso ser impulsivo e deixar minhas características me repetirem, porque elas vão se repetir. E o ser humano, eu penso nele como um ser de transformação, que ele pode estar pensando em dar passos para frente. Claro, você pode estar satisfeito com quem você é, mas se o que você é não está sadio, você pode pensar em mudanças. Então, a maioria das pessoas tem problemas de timidez no personagem da vida pessoal. No personagem, na persona produtiva, a pessoa é sempre um pouco melhor, Uhum. entendeu? Mas quando se chega à clínica, geralmente são prejuízos nas duas áreas. Porque se o sujeito está produzindo, mas na vida pessoal ele não está tão produtivo, ele não procura terapia. Muito raro isso. Tem uma Sim. característica que é importante. Tudo que você foge e alivia, você pode respeitar. Quer dizer, eu posso respeitar a minha timidez, eu posso respeitar o meu limite de não dar aula, ou de não dar uma palestra. Eu tenho todo esse direito de respeitar. Quer dizer, eu consigo viver muito bem sem dar uma palestra. Isso não vai atrapalhar a minha vida. Qual é o risco dessa decisão? É que quando o cérebro teme algo e você respeita aquilo e cede aquilo, ele começa a ter medo de outras coisas que são parecidas, ou seja, ele começa a generalizar o medo. Então, se eu tenho medo de apresentar um trabalho e respeito isso, eu vou começar com o tempo a ter medo de ir para a aula. Vou começar com o tempo de ter medo de sair para uma festa, ou de ir para uma festa familiar. Ou seja, quando você respeita uma limitação social, corre um grande risco dessa limitação se alastrar. Ou seja, do cérebro começar a mais sinais sentir o mesmo incômodo social. É o mesmo que acontece com drogas. Se você bebe para relaxar, você vai precisar sempre de mais bebida para ter o mesmo relaxamento. É uma habituação. É uma dessensibilização dopaminérgica, ou seja, eu preciso me proteger mais para me sentir com a mesma segurança. Então, um ansioso que é respeitador das suas limitações, o tempo só vai piorá-lo, não vai melhorá-lo. Uhum. Então, o tímido, já entrando aqui na minha fala de dicas, o tímido tem que entender, primeiro, que a timidez, a visita do primeiro impacto tímido talvez dure a vida toda, mas isso não determina quem você é ou como vai ser sua vida. Você deve desopilar um pouco disso. E com o tempo isso vai Uhum. morrendo por extinção, né? Extinção comportamental por falta de reforço. Cientificamente faz sentido. E que ele deve procurar na vida fazer escolhas menos confortáveis. Por exemplo, é extremamente desconfortável para mim dar uma aula para médicos ou dar uma para psiquiatra. Então, eu vou optar por esse caminho. Se eu ficar optando sempre pelo que é confortável, não há evolução na minha habilidade. Uhum. Aí você diz, mas precisa ser esse corajoso todo? Não precisa, eu estou falando de uma escolha de vida, de propósito. Se o seu propósito é ficar como está, ande para frente. O ser humano, quando ele tenta parar de bater os braços, ele afunda. A natureza humana é cruel para quem quer ficar como está. Porque quem quer ficar como está, a tendência é só piorar, não é melhorar. Sim. Então, o cérebro humano que se vê quando a pessoa diz, não, do jeito que está, tá bom, a tendência é só a queda. Então, quem quer ficar onde está, procure pelo menos dar uma melhoradinha na sua personalidade vez por outra. Tá? Uhum. Ser tímido não é um defeito, mas no contexto, num país que vivemos, um país muito extrovertido, ser tímido não vai lhe proteger muito,
Porque o tímido que está na dele para não ser humilhado, ele é a principal o principal alvo do bullying. Então, em países como a Inglaterra, como a Alemanha, você ser tímido é muito adequado. Você não vai ser um alvo de bullying, porque lá as pessoas são mais introvertidas. Mas no Brasil o tímido sofre demais, né? Pois bem, doutor, as dicas para os tímidos é essa. Tenho mais coisa para falar, mas eu queria lhe ouvir, já entrando na sua experiência prática, do que o tímido deve pensar em relação a por onde começar, né? Por onde começar essa transformação da vida dele. É verdade. Então, eu vou utilizar aqui das nossas técnicas cognitivas dentro da TCC, né? De fato, o que embasa essa ideia de timidez, né? Se é o medo da exposição, você perceber exatamente o que normalmente embasa essas suas atitudes que são relacionadas à timidez, né? E o que de fato elas significam para a sua vida. Como você disse, olhe para o propósito de vida que você tem e enxergue se essa forma de encarar esses pensamentos, essa interpretação está sendo correlacionada a esses propósitos, né, de vida. Então, se não, se você, por exemplo, percebe que você gostaria de avançar na sua carreira e precisa se expor dentro para falar para pessoas, ou enfim, conviver com pessoas, perceba que pensamentos, às vezes, que as pessoas estão me julgando, elas vão olhar para o que eu faço toda hora, eu não posso errar. Talvez seja um pensamento que possa te atrapalhar, chegar onde você gostaria, né? Olhar para o seu propósito e não conseguir enxergá-lo por conta de pensamentos assim. Então, uma boa dica de fato é perceber, né, as interpretações, as interpretações que estão relacionadas mais à sua timidez, elas parar para analisá-las e se elas fazem ligação com o propósito de vida que você pretende ter, ou que você gostaria de ter, ou quem você gostaria de ser. O pragmatismo, Gabriela, é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito do pragmatismo ético. Porque essa ideia de qualquer coisa justifica o resultado, para mim não vale. Para mim, se o que você vai fazer está dentro dos seus valores e é adequado, e vai dar o resultado que você precisa, faça. Tá? Então é muito difícil, na hora H, o sujeito sequestrado pela timidez, pelo mal-estar, ter um nível de raciocínio limpo e lúcido para tomar uma decisão melhor para a vida dele. Nós estamos falando de propósitos e projetos de vida, mas é importante entender. O tímido, ele já é tímido desde novo. Dificilmente uma pessoa se torna tímida depois já da adolescência. Normalmente ela já é tímida, desde jovem, desde que ela lembra, né? Ela já tem a timidez. Então, os projetos de vida dela já foram montados, adaptados à timidez. Então, quando você fala assim, a timidez atrapalha teu projeto de vida, não, eu quero ser um programador e trabalhar em casa no computador. Então, assim, a gente deve tomar como parâmetro, referência de decisões, né, tomada de decisões, os meus propósitos e meus projetos, mas devemos lembrar que muitos desses projetos e propósitos foram adaptados às minhas limitações. E às vezes é interessante você pensar que se eu não fosse tímido, ou seja, se eu pudesse voltar lá atrás, que tipo de vida eu realmente queria ter? É esse projeto que eu fiz? Ou eu faria um novo projeto? Então, muitos pacientes chegam com esse argumento: Ciro, a minha timidez combina com o meu projeto. Claro que eles estão na terapia por outro motivo, senão eles não estariam. Mas muitos pacientes chegam a hora de dizer assim: Ciro, o custo-benefício de ser tímido não vale mais a pena. Eu já passei pelo colégio, por aquele terror da adolescência, quer dizer, passei pela guerra, me protegi de muita coisa, não perdi emprego porque eu era um menino, não perdi namorada porque eu era um menino, e agora está todo mundo casando, trabalhando e minha timidez está me limitando. Então o cérebro não é um órgão, uma máquina que vai dizer, não, tá bom, a guerra acabou, chega de timidez, ele já passou pelo pior. O cérebro não para de guerrilhar depois da guerra. Então fica um resquício de guerra. Eu já atendi um rapaz, muito bonito, bem sucedido, que o grande medo dele era ser rejeitado por uma garota. Aí você diz, pô, o cara é lindo, o cara é bem sucedido, é gente boa, que medo é esse? Esse medo já vem lá de trás, entendeu? E ele persiste, mesmo a vida do cara estando completamente diferente. Então não existe nenhuma garantia que o tempo vá ajudar.
O tempo é só um palco onde nossas atitudes vão ser feitas. Se você não fizer atitudes de mudança ou de enfrentamento, o tempo não adianta nada. Então, o tímido, a primeira coisa que você pode fazer, voltando para minhas dicas, é deixar de perder tantas oportunidades. Lembra, uma boa oportunidade, se, por exemplo, algum entrevistador da televisão me chama para uma entrevista, é uma baita oportunidade, é uma situação linda, entendeu? Muito bom para mim. Mas é um campo minado para as minhas vulnerabilidades, ou seja, vai ameaçar várias sensibilidades de erro, de fracasso, de incompetência, de crítica que eu possa ter, e eu vou ficar muito tenso e ansioso. E minha impulsividade, querendo me livrar do problema, vai dizer, não, disse não pode. Disse está com Covid, que está doente. Ou você está extremamente atento, vigilante, a terapia ajuda muito nisso. Você pode estar muito vigilante e dizer assim, não, meu compromisso é enfrentar essas situações. Não pelo ganho profissional, mas para não enferrujar na timidez. Porque a timidez é como um alcoolismo. Se você já foi muito tímido e ficar brincando de ser tímido, essa timidez pode voltar muito forte, porque ela já foi um padrão muito importante. Entendeu? Então essa é a minha dica. Procurem escolher na vida o que não é confortável. Esse já é um ótimo sinal. Se você disser, você quer ficar no setor administrativo ou no comercial, vai para o comercial. Porque ali você vai crescer. No administrativo você vai ficar numa zona de segurança e de conforto. Gabriela, a minha parte técnica eu vou ficando por aqui, vou deixar você finalizar. E aí partimos para o... Tem uma pergunta que fizeram, duas, né, importantes. Uma, a origem da timidez, eu acho que a gente falou, e a outra, por que pessoas que parecem superiores ou que têm esse ar de superioridade pode acordar em mim a timidez. Eu queria sua opinião. Sim. Então, dependendo do perfil de enfrentamento, no esquema de enfrentamento dessa pessoa, a gente precisa enxergar, né, como é que foi, como você estava falando bem agora. E também entender, assim, qual é o nível de timidez? É o primeiro impacto ou, de fato, é algo que está prejudicando, né? Esse contato com essa pessoa, ou então conseguir algo, se aquela pessoa está ali, se é o chefe, eu não consigo falar com ele, né? Nessa parte profissional, Gabriela, o que é que você vê de diferente na vida profissional e pessoal, o mesmo sujeito, na tua experiência clínica? Assim, o profissional, a gente está sendo... as pessoas, de alguma forma, reforçam a gente conseguir crescer, né? Então, a gente precisa passar por muitas situações que são desconfortáveis. Então, as pessoas têm mais facilidade de conseguir passar por essa timidez, porque socialmente isso é mais reforçado, a gente consegue enxergar resultados de forma mais visíveis, né? Então, acho que isso facilita bastante, diferente às vezes, do pessoal, que às vezes é muito a luta interna, a luta individual, e que a pessoa não consegue, muitas vezes, sozinha, ou da mesma forma que consegue no profissional. Eu falei que eu ia acabar, mas a minha língua não para. Eu lembro de uma obra, eu não lembro o nome do livro, mas ele falava de um experimento social na Alemanha, que a Alemanha é fera em experimentos sociais na psicologia social, né? E falava que pessoas mais tímidas acordavam no outro um certo receio. Ou seja, pessoas mais na sua, mais introspectivas, geravam de forma instintiva no outro um receio de que você não conhece aquela pessoa, ela não, você tem que ter cuidado com ela. E pessoas muito educadas, muito falantes, muito extrovertidas, passariam mais confiança, ou seja, como se entre um ser humano e outro tivesse uma parede de vidro, e uma pessoa mais extrovertida chegasse quebrando essas paredes e fazendo com que o outro fique mais confortável. Geralmente, né? Tem pessoas que querem manter sua individualidade bem cercada. Mas, de maneira geral, você vê um estelionatário, um vigarista, um sedutor manipulador, eles são muito extrovertidos porque para passar essa confiança ao outro. Quer dizer, é um mau uso da extroversão. Então, o introvertido, ele acaba se protegendo tanto que ele acaba confirmando o que ele acredita, porque as pessoas não entram no mundo dele, porque tem um vírus separando, e isso confirma a ideia de que
as pessoas não o reconhecem ou não gostam do jeito dele, porque ele não quebra essas vidraças, ele acaba muito passivo, esperando que as pessoas entrem na vida dele e ele selecione, ele geralmente é muito seletivo, né? Ele seleciona pessoas seguras, pessoas que não são piadistas, pessoas que não perguntam muito. Então ele tem normalmente uma vida social e afetiva pobre, de poucas pessoas e de muita dedicação, né? Sim. Então esse vidro que nos separa é um dos motivos do extrovertido se dar tão bem. Mais uma vez, eu posso ser tímido e ser extrovertido. Eu posso, numa palestra, ser extrovertido e expansível no nível que as pessoas se sintam à vontade de brincar e de me perguntarem coisas. Eu não preciso matar a timidez. Eu só preciso não levá-la tão a sério. Eu só preciso questioná-la, saber que ela não sou eu. Ela foi uma estrutura antiga, desenvolvida. A maioria dos tímidos não teve uma infância num ambiente é, opressor, que tirava a autoestima dele. Essa ideia de botar muita culpa no passado e na educação, eu não sou muito a favor. Claro, é um fator importante, mas como o sujeito processou aqueles pais, é muito diferente. Tem pais que são extremamente extrovertidos, festivos, comunicativos, habilidosos, e o filho é tímido. Aí você diz, é temperamento? A gente falou em 30% de temperamento de inato, né? Então, não há nenhuma garantia que pais perversos vão gerar um filho tímido ou que pais extremamente bondosos e habilidosos não vão gerar, né? Então, é tentar tirar um pouquinho esse foco da infância e pensar no agora. No agora existe a timidez na vida de muitos aqui, mas a pessoa pode começar essa mudança fazendo escolhas de contextos e de empreitadas, ou seja, de desafios para ir quebrando essa timidez. Aí, se você não ficar 2 anos sem enfrentar minha timidez, você vai voltar a estaca zero, porque é como um ferrugem que vai lhe pegar de novo, entendeu? Então é sempre bom você estar enfrentando a timidez para mantê-la bem domesticada, no tamanho certo. Gabriela, Muito devido bom. ao tempo, eu vou realmente agora parar a minha parte. Queria agradecer muito, queria que você fizesse seu posicionamento final sem pressa, nós temos tempo. Queria agradecer o público, a internet hoje está bem travadinha. Então eu não estou Foi, conseguindo agora ver eu as tô travada. perguntas. Foi, mas depois eu vou olhar com carinho as perguntas que eu estou gravando e talvez vire tema para uma próxima live. Foi ótimo, né? Eu acho que é um papo que a gente tem uma vida para falar sobre isso. Tentamos hoje não entrar muito na parte técnica para que mais pessoas tivessem proveito. A nossa função, sempre falo, é essa, é de informar e de ajudar com informações, pelo menos fora da terapia, né? Psicoeducar, te chamo. Pois bem, eu queria lhe agradecer, vai ficar gravada no canal Psicointeligência, no Spotify, no YouTube e no podcast, tá bom? Eu queria lhe ouvir e para a gente fazer um encerramento. Ótimo. Muito obrigada, Ciro, pelo convite novamente. De fato, é um tema mega interessante que se relaciona com muita coisa que a gente vivencia na clínica, né, com nossos clientes. E que bom, né? Que bom que a gente está aqui conversando sobre isso, psicoeducando fora da clínica. Acho que esse espaço da rede social é mega interessante para a gente fazer isso, né? A gente precisa, de fato, a gente precisa fazer para cada vez mais pessoas terem conteúdos aplicáveis no dia a dia para aprender, para entender o cérebro, para entender comportamento, cognição. Então, é muito legal estar aqui. Muito obrigada, viu? Nada, o prazer foi meu. Vamos preparar outras lives, certo? Eu gosto muito do seu trabalho e da sua forma de pensar. É bem Muito prática. obrigada. Muito obrigada. Eu Pois bem, gosto muito do seu ficamos por trabalho. aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Nos veremos em breve em outra live. E fiquem bem e tenham um bom fim de semana. Até mais, Gabriela. Obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.